Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Eu vou apresentar brevemente para vocês o texto do professor Paul Singer, um texto que tem como título Economia Solidária, um modo de produção e distribuição. Por que nós escolhemos um texto do Paul Singer inicialmente aqui no curso? Porque o professor Paul Singer aqui no Brasil é uma referência muito importante para a construção e o desenvolvimento da economia solidária. Ele teve uma história de militância, de participação na gestão pública e também de desenvolvimentos acadêmicos, de pesquisas no campo acadêmico sobre economia solidária. E tudo isso em conjunto fez com que ele se transformasse numa referência muito importante para nós aqui que estudamos a economia solidária. Esse texto, a gente acha ele muito interessante porque ele fala no começo, como um economista, né, sobre as principais tendências do modo de produção capitalista. Mas não só como um economista técnico, ele explora quais são as consequências para a classe trabalhadora desse desenvolvimento, dessas principais tendências do modo de produção capitalista. Então é muito interessante porque ele debate quais são os impactos sobre a classe trabalhadora desse modo de produção, né? Isso abre um campo de diálogos com várias outras áreas, né? Inclusive a psicologia social. Um outro ponto muito interessante do texto é o diálogo que ele tem com autores que foram críticos ao cooperativismo, ao movimento cooperativista, como, por exemplo, Rosa Luxemburgo. Então, ele debate com autores dentro do campo marxista, né, sobre a viabilidade ou não da proposta da economia solidária. E acho que é um tema muito interessante para termos em vista e podermos, assim, mais adiante, voltar a conversar sobre esse assunto. E, por último, o texto apresenta quais são os principais agentes e movimentos sociais que participaram da construção da economia solidária no Brasil. Então, ele menciona os sindicatos, o apoio que os sindicatos de trabalhadores ofereceram à construção do campo, até mesmo algumas iniciativas da Igreja Católica, da área mais progressista da Igreja Católica, que é a Caritas. Menciona a participação da universidade, das incubadoras de cooperativas populares e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, que também tem uma participação muito grande hoje na construção do campo da economia solidária no Brasil. Bom, por conta desses elementos, acho que o texto é um texto muito interessante para começarmos um debate sobre o que é economia solidária, qual é a contribuição dele para o campo da saúde mental, da luta antimanicomial, e aqui fica esse convite para leitura do texto e voltamos a conversar mais à frente. Até mais.